de hoje. E o tema, vocês já estão vendo aí, gráficos. Então, o que são gráficos e por que a gente utiliza eles? Gráficos são uma forma de apresentar informações. E essas informações são feitas através de ilustrações que facilitam o entendimento de uma determinada informação. Vamos acompanhar nesse exemplo aqui. Opa, desse lado. Nesse exemplo aqui. Ó, imagine que uma escola tem 3 salas do 4º ano, certo? E essa é a quantidade da sala do 4º ano a quantidade do 4º ano B e a quantidade do 4º ano C. Então, observando esse gráfico, qual é a sala que tem mais alunos e qual é a sala que tem menos alunos? Comenta aqui embaixo nos comentários, certo? Então, o gráfico facilita o entendimento das informações. Então, para cada tipo de pesquisa, para cada tipo de dado que quer ser informado para as pessoas, a gente utiliza um tipo de gráfico diferente. Imagine aqui que nessa situação a gente quer mostrar a continuidade de contaminação por Covid-19, por exemplo. Vamos observar, imagine que esse gráfico é dos primeiros 6 meses do ano de 2020. Então, em janeiro, a gente viu aí, imagine que está aqui nesse ponto. Fevereiro teve uma subida, em março uma pequena queda. E depois, em abril, começou a crescer de novo. Maio teve uma queda e em junho cresceu novamente. Para esse tipo de informação que a gente quer mostrar uma continuidade, o gráfico de linhas ou retas ou gráficos de barras, eles são muito eficientes porque a gente consegue perceber com muita clareza essa continuidade. Quando cresceu, quando caiu, certo? Aqui também a gente consegue observar, ó, tá vendo? Imagina aqui que eu falo dos 4 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, qual foi dos meses que teve mais contaminação? Então, nesse caso, quando a gente quer mostrar uma continuidade de uma informação, estes 2 gráficos são mais indicados. Porque se a gente fosse utilizar a pizza ou o gráfico de áreas, a gente ia ter essa dimensão dessa continuidade? Não. Então, a gente precisa muito bem pensar, quando eu for produzir um gráfico, qual é a informação que eu quero passar? E ela seria mais fácil de entendimento em qual tipo de gráfico. Nós estamos conhecendo esses 4 hoje, mas existem outros tipos de gráficos também, certo? Então, o gráfico de áreas, que foi o que a gente viu lá na sala, que quase ninguém conhecia, o gráfico de áreas, e foi unânime na sala, dizendo que ele é um pouco complicado de entender as informações, certo? Porque às vezes a gente a diferença é mínima de um para o outro e na visão é muito difícil de perceber essa diferença. E eu concordei com vocês quando vocês comentaram isso, que esse gráfico é um pouco difícil da compreensão por conta dessa diferença aí, que às vezes é bem pequenininha, às vezes um retângulo, no caso que a gente viu lá no livro, pequenininho que estava aqui, parecia ter o mesmo tamanho do que estava ali do outro lado. Então, mas também é um gráfico que pode ser utilizado sim, certo? É um gráfico que é utilizado sim pouco, mas é utilizado. E ele tem um pouco da função aqui como o da pizza, certo? De mostrar aí por áreas a diferença dessas informações. Vamos imaginar com uma situação.
a quantidade de crianças que gostam de um determinado esporte. Essa área aqui de cima, futebol, basquete, vôlei, natação, certo? Vocês conseguiriam diferenciar o basquete e o vôlei? Aí tá fazendo sombra, mas ele vem mais ou menos até aqui, certo? Então, realmente eu concordo com vocês quando vocês falaram pra tia que esse gráfico é um pouco difícil da gente reconhecer essas informações, mas não é impossível. E vocês falaram também com muita facilidade que o gráfico mais fácil era o gráfico de barra. E eu falei pra vocês que era porque sempre nos livros esse gráfico aparecia com mais frequência, porque a gente estava mais acostumado. E é o mesmo caso do gráfico de áreas. Então, quando a gente for fazendo exercícios, atividades com ele, o gráfico de áreas, vocês vão ter essa familiarização e vão conseguir entender e interpretar as informações com mais facilidade, certo? Então, os gráficos são muito importantes e eles aparecem cotidianamente nas nossas vidas. Então, todos os dias tem um gráfico em algum lugar. Principalmente nos jornais, que sempre estão passando aí dados sobre o tempo, sobre o Covid, que agora é todo dia direto. Então, os gráficos são muito importantes e por isso que a gente está estudando agora. E vocês vão estudar sempre eles, para que vocês tenham a dimensão e consigam interpretá-los com facilidade, certo? Então, relembrando, os gráficos são dados, informações que são mostrados através de figuras para que se tenha maior entendimento, mais facilidade no entendimento dessa informação. Certo? Agora vamos fazer os exercícios. Beijo, tchau!